A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil de Comunicação e você que é aluno dessa aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu gostaria de lembrar mais uma vez o número do nosso WhatsApp do programa, que é o 994661010. Vou repetir, 994661010. Caso você queira enviar uma mensagem, uma pergunta, uma crítica, uma sugestão, fique à vontade. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias. É bem verdade que ainda estamos nos programas introdutórios. No primeiro programa nós explicamos o que é um profeta, o que é uma profecia, a diferença dos profetas orais e os profetas literários, a diferença entre os profetas maiores, profetas menores. No programa anterior nós explicamos sobre os falsos profetas e o falso profeta. Nós explicamos quem foram os falsos profetas do passado, que desde os tempos bíblicos, que surgiram profetizando mentiras, sonhos, visões e revelações que não receberam de Deus. Nós vimos que os falsos profetas são aqueles que enganosamente, fraudulentamente falaram em nome de Deus no passado, desde os tempos bíblicos que surgiram os falsos profetas. Mas nós explicamos também sobre os falsos profetas dos nossos dias. E aí estão os falsos obreiros, falsos apóstolos, falsos teólogos, falsos mestres, falsos doutores, que ensinam heresias, um evangelho deturpado, que ensinam doutrinas antibíblicas e estão levando multidões para o abismo, para o inferno. Nós falamos sobre isso. Mas nós explicamos também quem será o falso profeta do futuro, que é aquele homem que será o líder mundial, que vai assessorar, vai auxiliar o anticristo durante o governo do anticristo na grande tribulação. Nós dissemos que uma das principais atribuições do falso profeta do futuro será arregimentar as pessoas a adorar a pessoa do anticristo. Mas hoje nós vamos estudar uma profecia sobre um grande profeta. Essa profecia foi anunciada por Moisés. Pode abrir a tela, por favor? Isso, o tema do programa hoje é a promessa de um grande profeta. E eu gostaria de lembrar aí que você tem aí duas imagens meramente ilustrativas. À sua esquerda, uma imagem ilustrando Moisés, aquele que recebeu as tábuas da lei e os 10 mandamentos, e à direita, uma imagem meramente ilustrativa da pessoa de Jesus. Então, Moisés foi usado por Deus para falar acerca da vinda de um grande profeta. E é esse grande profeta que nós vamos falar hoje, que é Jesus, o maior de todos os profetas, ou, por que não dizer, o modelo do verdadeiro profeta de Deus. Mas antes de nós estudarmos essa profecia, nós iremos falar um pouco sobre Moisés, que, como todos já sabem, foi o homem escolhido por Deus para libertar o povo de Israel que estava cativo lá no Egito. A vida de Moisés pode ser dividida em 3 grandes quarentenas. Moisés viveu 120 anos e eu posso dividir em 3 quarentenas de anos. A primeira quarentena, os primeiros 40 anos, a maior parte ele passou lá no Egito, passou lá no palácio de Faraó. Claro, houve um período de tempo que Moisés foi educado pela sua mãe, por Joquebede, uma das educadoras mais extraordinárias da Bíblia. Mas Moisés foi adotado pela filha de Faraó. E lá no palácio, lá no Egito, ele aprendeu com os melhores mestres. Ele tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Mas depois dos 40 anos, ele matou um egípcio,
escondeu seu corpo. Depois foi descoberto, né? Alguém denunciou e Faraó queria matar Moisés e Moisés foge para Midian. Lá em Midian ele vai cuidar das ovelhas de Jetro, passa 40 anos lá por trás do deserto, cuidando das ovelhas, e é nessa ocasião que Deus aparece a Moisés para chamá-lo, para vocacioná-lo, comissioná-lo, para que ele pudesse ir falar com o Faraó e libertar o povo de Israel que estava cativo lá no Egito. E essa terceira e última quarentena é a que nós consideramos mais importante, mais extraordinária. 40 anos de presença de milagres, liderando o povo de Israel, o povo hebreu, que saiu lá do Egito com destino à terra de Canaã. Moisés foi o grande líder, o grande legislador, o homem que presenciou muitos milagres, né? Mas a vida de Moisés, é bom nós lembrarmos que ele não foi apenas o libertador de Israel, ele foi também um grande legislador. Foi através dele que Deus deu a lei aos filhos de Israel. E também ele foi o escritor, o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros são chamados de Pentateuco. E dentre tantos escritos, né, nesse Pentateuco, as leis, as histórias, os milagres, né, os feitos miraculosos de Deus que foram registrados por Moisés, nós vamos falar sobre uma profecia messiânica, onde Deus se utiliza de Moisés para falar que Deus iria enviar um profeta que seria semelhante a ele, semelhante a Moisés. E claro, nós sabemos que esse profeta é Cristo, é Jesus. E é interessante nós observarmos que lendo a história de Moisés e lendo a biografia ou a história de Jesus, nós podemos constatar que existe muita semelhança entre Moisés e Jesus. Eu vou citar aqui alguns exemplos, né? Algumas semelhanças, algumas características que são comuns tanto a Moisés como a Jesus. Primeiro, ambos foram poupados milagrosamente quando criança. Você sabe disso. Se você ler os 2 primeiros capítulos do Êxodo, você vai perceber isso. Que Faraó, numa tentativa de enfraquecer o povo de Israel, mandou que as parteiras hebreias matassem os meninos. Quando as parteiras das hebreias, quando as hebreias tivessem filhos, se fossem meninas, deixasse viver. Se fosse menino, eles deveriam ser mortos. Lembra disso? E Moisés teve a vida poupada miraculosamente ou milagrosamente, né? Cifra e Puá temeram a Deus, pouparam a vida de Moisés. Ele foi escondido por sua mãe e depois, milagrosamente, foi adotado pela filha de Faraó. Com Jesus não foi diferente. Quando os magos vieram lá do Oriente e foram até Jerusalém procurar onde era que estava o rei dos judeus, porque eles trouxeram presentes, dádivas, eles queriam adorar. Herodes, sabendo disso, procurou saber através dos profetas onde havia de nascer o rei dos judeus. Os escribas, não é, disseram isso, que ele iria nascer em Belém da Judéia. E aí o que acontece? Herodes diz aos magos: quando vocês encontrarem o menino, venham e me digam, me comuniquem, que eu quero ir adorá-lo. Só que Herodes queria matar o menino Jesus. E você sabe disso, que os magos foram, encontraram o menino Jesus, ofereceram dádivas, presentes, mas foram avisados por divina revelação que não voltassem para Herodes, mas que voltassem para a sua terra, porque Herodes queria matar o menino. E Herodes mandou realmente matar os meninos lá de Belém, de 2 anos para baixo. Inclusive foi nessa ocasião que Jesus, José e Maria foram para o Egito até que Herodes morresse. Então, primeira semelhança entre Moisés e Jesus é que ambos foram poupados miraculosamente ou milagrosamente. Segunda semelhança é que tanto Moisés como Jesus foram pessoas de extrema comunhão com Deus. Que coisa extraordinária. Moisés era aquele homem que Deus disse acerca dele, que falava com ele cara a cara, boca a boca. Deus disse que falava com os outros através de sonhos, visões, mas com Moisés não, falava boca a boca, cara a cara. Moisés era um homem de profunda comunhão com Deus. Com Jesus não era diferente. Apesar de ter um ministério muito ativo de pregação, ensino, cura,
né, andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, mas Jesus sempre dedicava tempo à oração. Às vezes passava a noite em oração, ou acordava muito cedo para orar. Detalhes, Jesus não orava só para nos dar o exemplo, não. Ele orava porque queria ter mais comunhão, mais intimidade com o Pai. Quem não se lembra, né? Capítulo 4 de Mateus, onde Jesus passou 40 dias, 40 noites, orando, jejuando lá no deserto. Então, tanto Moisés como Jesus, eles tinham grande comunhão com Deus. Posso dizer também que tanto Moisés como Jesus foram poderosamente usados por Deus para a execução dos seus propósitos, dos seus projetos, sendo que Moisés foi usado por Deus para ser o legislador e para ser o libertador dos filhos de Israel, que estava lá no Egito, e Jesus, ele foi o grande mestre, o grande ganhador de almas, o nosso Salvador, que trouxe uma libertação maior, mais ampla, mais abrangente. Moisés libertou os filhos de Israel do Egito. Jesus nos libertou do poder do pecado. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar direito à salvação e à vida eterna. E existem outras semelhanças, nós destacamos somente essas que consideramos mais importantes. É claro que você sabe disso, que Jesus é superior a Moisés, claro. Jesus é Deus, Jesus é Criador, Jesus é eterno, onipotente, onipresente, onisciente, imutável. Fez uma obra muito maior do que a de Moisés. Mas no sentido profético, no sentido de ser usado por Deus, porque Moisés, ele não foi só um legislador e um libertador e um líder, ele também foi o instrumento de Deus para falar em nome de Deus. Ele era o principal porta-voz de Deus durante aqueles 40 anos de peregrinação. Deus falou através de Moisés, nós sabemos disso. O Pentateuco nos mostra isso. E Moisés, usado pelo Espírito Santo, usado por Deus, profetiza acerca de Cristo, falando acerca de um profeta semelhante a ele, que Deus iria levantar no futuro e que o povo iria ouvir esse profeta semelhante a Moisés. Abre a tela, por gentileza. Muito bem. Vamos ver primeiro a profecia. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 18, versículos 15 e versículo 18, Moisés diz assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu a ele ouvireis. Primeira informação. Deus vai levantar o quê? Um profeta. Um homem que vai falar em nome de Deus. Você sabe que profeta é um porta-voz, é o mensageiro de Deus. Detalhe, do meio de ti e de teus irmãos. O que significa isso, professor? Será um descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Será um hebreu, um judeu, um israelita. Claro, ele se referia a Cristo. No versículo 18 ele diz: eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu. Agora Deus está falando para Moisés, né? E porei as minhas palavras na sua boca, ou seja, Jesus vai falar em nome de Deus e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Traz a tela. Então eu posso dizer, sem medo de errar, que durante o seu ministério terreno, Jesus exerceu também o ministério de profeta. Claro, não um profeta como o ministério profético do Antigo Testamento de forma específica. Claro, Jesus foi muito mais do que um profeta, claro, você sabe disso. Mas eu posso dizer que se um profeta era um porta-voz de Deus, se Deus falou no Antigo Testamento através dos profetas, eu posso dizer que Jesus também foi profeta. Inclusive, quando nós estudamos a cristologia, a doutrina de Cristo, um dos temas, um dos assuntos que nós estudamos dentro da cristologia é exatamente sobre os ofícios de Cristo. Estudando a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber isso, que haviam 3 grupos de mediadores especiais. Não são os únicos, haviam outros, mas eu quero chamar a atenção desses 3 grupos. Quem era? O profeta, o sacerdote e o rei, que eram mediadores. Qual a diferença entre eles? O rei era aquele homem escolhido para liderar o povo politicamente, para
fazer com que a justiça ela pudesse ser realizada na terra. Politicamente, o rei. O profeta era aquele que falava em nome de Deus. Quando Deus queria falar aos homens, à nação, entregava a mensagem ao profeta e ele transmitia. E o sacerdote era aquele que oferecia holocaustos e sacrifícios a Deus. Então eu posso dizer que durante o ministério de Jesus, Jesus exerceu o tríplice ministério, com algumas diferenças. Por exemplo, como profeta nós vamos estudar hoje. Ele falou em nome de Deus, ele prevê o futuro, chamou o povo ao arrependimento, ele denunciou os pecados da nação, nós vamos viver isso. Vamos estudar isso hoje. Como sacerdote, Jesus não era sacerdote da tribo de Levi, da família de Arão. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque o sacerdócio de Cristo é eterno. Outra diferença. Os sacerdotes ofereciam novilhos, holocaustos, ovelhas, bodes, carneiros. Jesus ofereceu-se a si mesmo. Então Jesus ele é o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, o grande sacerdote. Diferente dos sacerdotes da antiga aliança, que tinham que oferecer sacrifício por eles mesmos, Jesus não precisou oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele não tinha pecado. E como rei, mesmo Jesus já sendo rei, ele ainda irá exercer esse ofício, esse reinado no futuro, no período do reino milenial. Mas hoje nós queremos destacar não o tríplice ofício de Cristo. Hoje nós não vamos falar sobre Jesus como sacerdote, não vamos falar de Jesus como rei. Hoje nós queremos chamar a atenção de Jesus como um profeta. E eu não vou dizer apenas um profeta como os demais, mas como o grande profeta, como modelo, padrão para todos os profetas, que foi predito lá no livro de Deuteronômio, como nós acabamos de ler. Pode passar a tela, por gentileza? Então, primeiro nós vamos perceber que Jesus foi reconhecido como profeta. E essa imagem ilustra a ocasião em que Jesus está falando com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. E naquele diálogo que você já conhece a história, que Jesus pede água à mulher e ao mesmo tempo oferece a água da vida, Jesus diz assim: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Aí Jesus vai trazer à tona, vai revelar algo oculto. Revelou pelo Espírito. Aí Jesus diz assim: disseste bem. Como que diz assim? Você falou a verdade. Não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Olha, Jesus veio trazer uma informação agora, posso dizer assim, oculta, algo que não foi revelado por homens, mas pelo Espírito de Deus. E é nessa ocasião, quando Jesus traz à tona essa informação, porque Jesus conhece todas as coisas, aí a mulher diz assim, diz a Jesus, né? Senhor, vejo que és profeta. Por que Jesus foi reconhecido como profeta? Pode trazer a tela. Jesus foi reconhecido como profeta porque falou, anunciou ou revelou algo que estava, digamos assim, oculto. Uma informação que Jesus não soube através de pessoas, de seres humanos, mas que foi revelado pelo próprio Espírito de Deus. Mas não foi essa a única ocasião que Jesus foi reconhecido como profeta. Quando Jesus também ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele também foi reconhecido como profeta. Pode passar a tela, por gentileza. Observe que coisa interessante. Capítulo 7, versículo 16 do Evangelho escrito por Lucas. Algo interessante aí. O texto diz assim, o médico Lucas diz assim, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Que coisa interessante, traz a tela. A mulher samaritana reconheceu Jesus como profeta, por quê? Jesus revelou algo oculto, trouxe à tona uma informação que estava oculta às pessoas.
Mas nessa ocasião em que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus foi reconhecido como um profeta não porque tenha revelado algo ou tenha falado em nome de Deus, mas ele foi reconhecido como um profeta porque fez um milagre. Devolveu à vida um jovem que havia morrido. Isso nos faz lembrar sobre dois profetas lá do Antigo Testamento, profetas orais, ou conhecido como profetas da palavra, que nós já dissemos aqui que não escreveram, não registraram suas profecias, ainda que alguém tenha falado ou escrito sobre eles, que é o profeta Elias e o profeta Eliseu. E você vai perceber isso, que ambos ressuscitaram filhos de mulheres. Elias, por exemplo, ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, ou por que não dizer Deus, através de Elias, ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Deus, através do profeta Eliseu, ressuscitou o filho da sunamita. E através de Cristo, Deus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Então, quando Jesus faz aquele grande milagre, né, esse milagre extraordinário, essa ressurreição, quando a viúva de Naim, da cidade de Naim, estava conduzindo, né, com aquela multidão o seu filho para o cemitério, para a sepultura, encontra-se com Jesus. E Jesus diz àquela mulher: não chores. E Jesus traz à vida aquele jovem. E é nessa ocasião que Jesus é reconhecido como profeta, não porque falou em nome de Deus, mas porque fez milagres, devolveu a vida àquele jovem. Pode passar a tela. Mas Jesus também, como profeta, ele falou em nome de Deus. E esse texto, que é um dos textos que eu amo lá do livro da Epístola aos Hebreus, quando o escritor aos Hebreus, ele diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, Deus se manifestou, Deus se fez conhecido através dos profetas. O escritor aos Hebreus vai dizer: a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então veja, eu posso dizer que Deus falou no passado, no Antigo Testamento, através dos profetas, e na Nova Aliança, né, a partir dos Evangelhos, Deus falou-nos pelo Filho. Só que o escritor aos Hebreus, né, inclusive traz a tela, é bom lembrarmos isso, que a Epístola aos Hebreus fala sobre a supremacia de Cristo, a superioridade de Cristo. Na Epístola aos Hebreus, o autor procura demonstrar que Jesus é superior a Moisés, é superior aos anjos, é superior ao sacerdote, superior à lei, superior ao sumo sacerdote, superior ao pacto da lei do Antigo Testamento. Enfim, ele mostra a supremacia, a superioridade de Cristo. E é interessante que o Espírito Santo se utiliza do escritor aos Hebreus, não só para dizer que Deus falou através de Cristo, ele também falou, mas não só isso, mas ele mostra que Jesus é maior do que os profetas do Antigo Testamento. Pode abrir a tela mais uma vez? Aí ele diz: a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, ou seja, através de Cristo. Aí ele diz: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha que coisa interessante. Jesus não é só um profeta, não é simplesmente um profeta, mas Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas. Ele deixa bem claro, por quem também fez o mundo. Ou seja, aí nós podemos dizer, aquele que é criador, aquele que é herdeiro de Deus, também foi um profeta, foi usado por Deus. Deus falou aos homens através de Cristo. Pode passar a tela, ainda dando continuidade, não é, a esse grande profeta semelhante a Moisés, que Moisés disse que Deus iria suscitar do seu povo um profeta e o povo iria ouvi-lo. Eu posso dizer que, como profeta, Jesus denunciou os pecados da nação. Traz a tela, por favor. Nós já dissemos aqui,
em outros programas que os profetas eram homens audaciosos, corajosos, que muitas vezes foram usados por Deus para entregar a mensagem aos reis, aos sacerdotes, aos juízes, à liderança de Israel. E quando o povo, quando a nação estava em pecado, se afastaram de Deus, esses profetas audaciosos, corajosos, usados por Deus, denunciaram os pecados da nação, e com Jesus não foi diferente. É bom lembrar isso. Embora nós saibamos que Jesus é amor, que Jesus pregou a salvação, claro, não resta dúvida disso, mas quando houve a necessidade, Jesus também denunciou pecados. Jesus muitas vezes lançou em rosto a incredulidade dos judeus. Se lermos os evangelhos, nós vamos perceber que muitas vezes Jesus, ele criticou os escribas, os fariseus. Então, Jesus foi usado por Deus não só para falar em nome de Deus, mas também para denunciar os pecados da nação. E um dos principais pecados da nação foi o pecado da incredulidade. Os judeus já haviam sido curados da idolatria. Desde que eles voltaram lá da Babilônia, nunca mais foram idólatras, mas ainda estavam cometendo o pecado da incredulidade. Esse foi um dos pecados mais comuns que nós encontramos nas páginas do Novo Testamento. A começar da liderança religiosa, dos escribas, dos fariseus, aqueles que tinham as escrituras nas mãos, aqueles que tinham as profecias em mãos e poderiam ler as escrituras e olhar para Cristo e dizer: esse é o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Mas eles rejeitaram o Messias, eles não creram. E Jesus vai lançar em rosto aí, ele vai mencionar até o nome de algumas cidades onde Jesus fez milagres, mas as pessoas não creram. Jesus não fez mais milagres por causa da incredulidade deles. Abra o texto, por favor. Mateus capítulo 11, versículos 20 e 21. Nós vamos dizer que, como profeta, Jesus denunciou os pecados da nação, principalmente o pecado da incredulidade. Veja o que vai dizer o texto. Então começou ele a lançar em rosto. Ele quem? Jesus, o grande profeta semelhante a Moisés. O que foi que ele fez? Ele começou a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido, ou seja, cidades que tiveram o privilégio de receber Cristo, de ver, presenciar os milagres, mas não se converteram, não se arrependeram. Aí Jesus diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Professor, Corazim, Betsaida é o quê? Vilas, cidades, vilarejos. Pode trazer a tela. Eu posso dizer que Corazim era uma vila lá ao norte da Galileia, cerca de 3 quilômetros de Cafarnaum, perto do chamado Monte das Bem-aventuranças. Jesus esteve lá, fez milagres. Betsaida era um povoado pesqueiro lá ao nordeste do Mar da Galileia, lá também próximo a Cafarnaum. E tanto Corazim como Betsaida tiveram o privilégio de receber Jesus. Você sabe disso? Jesus desenvolveu seu ministério principalmente na Galileia e na Judeia. E Jesus esteve lá presencialmente, fez milagres. Mas eles não creram. Eles não acreditaram que Jesus era o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Abre a tela mais uma vez. Aí Jesus diz, são palavras de Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Por quê? Porque se em Tiro e Sidom, olha, Jesus dizendo assim, se lá em Tiro e Sidom, que eram cidades estrangeiras, onde habitavam os gentios, fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu estive lá em Corazim, eu estive lá em Betsaida, eu fiz milagres e eles não creram. Se eu tivesse ido para Tiro e Sidom, cidades estrangeiras, se eu tivesse feito esses milagres entre os gentios, eles teriam se convertido.
O que é que Jesus está lançando em rosto? A incredulidade dos hebreus, dos israelitas. A incredulidade porque não creram que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Pode passar a tela. Eu posso dizer ainda que Jesus, como profeta, chamou os homens ao arrependimento. Essa era a missão de Jesus, uma das principais missões de Jesus. Traz a tela, por favor. Durante o ministério de João Batista, que foi o precursor do Messias, João Batista foi aquele profeta usado por Deus para preparar o caminho do Senhor. João Batista pregava no deserto, às margens do Rio Jordão, chamando os homens ao arrependimento. E João Batista dizia que depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, cujas alparcas eu não sou digno de desatar. E depois que termina o ministério de João Batista, chega Jesus, mas com a mesma mensagem, pregando o quê? O arrependimento, chamando as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, trazendo as pessoas para junto de Deus. Abre o texto mais uma vez. Jesus, como profeta, chamou os homens ao arrependimento. E Marcos escreve dizendo assim: depois que João foi entregue à prisão, João estava preso, João Batista, veio Jesus para a Galiléia. Estava encerrando o ministério de João, mas estava iniciando o ministério de Cristo. É como se a voz de um profeta estivesse chegando ao fim, estivesse chegando o final do ministério de João Batista, mas vem aquele que é maior do que João. E agora João estava preso e Jesus veio para dar continuidade, mas a mensagem é a mesma. E qual é a mensagem de Jesus? Jesus veio pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então eu posso dizer que Jesus também chamou os homens ao arrependimento. Quando necessário, denunciou pecados. Quando necessário, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, mas também chamando os homens ao arrependimento, a se arrependerem, a chegar-se a Deus, a buscar a Deus, que essa é a essência do Evangelho, a essência da mensagem de Cristo, que Jesus não veio ao mundo só para operar milagres, mas acima de tudo chamar os homens ao arrependimento e morrer por nós pelos nossos pecados. Pode passar a tela, por gentileza? Nós vamos ver ainda que Jesus, como profeta, anunciou eventos futuros. Traz a tela, por favor. Se nós lermos principalmente o sermão profético, é claro que durante todo o ministério de Jesus, nas suas parábolas, nos seus sermões, nos seus ensinos, Jesus anunciou muitas vezes eventos futuros. São muitas as referências de profecias acerca de eventos futuros, mas eu diria que de forma mais específica, o que nós chamamos de sermão profético, capítulo 24 do Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13 do Evangelho escrito por Marcos e capítulo 21 do Evangelho escrito por Lucas, onde Jesus descreve detalhes sobre os eventos futuros. Dentre esses eventos, Jesus fala sobre os sinais dos tempos do fim, Jesus fala sobre a grande tribulação, Jesus fala sobre a sua vinda em glória. Depois Jesus profere diversas profecias, ensinando acerca da necessidade da vigilância. E nós destacamos apenas um texto ou um trecho deste grande sermão profético para nós falarmos sobre um desses eventos futuros, que é exatamente o período sombrio da grande tribulação. Abre a tela, por gentileza. Aí, esse texto de Mateus capítulo 24, versículos 19 a 21, é o texto que Jesus fala sobre a grande tribulação. Tribulação essa que está por vir ainda ao mundo. Jesus diz: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Professor, por que isso, professor? Ai das grávidas. Jesus está falando do momento da invasão estrangeira, quando no passado, no ano 70 da era cristã, Jerusalém foi invadida e destruída, mas também no futuro,
no período sombrio da grande tribulação, porque esta é uma profecia de dupla referência. Quando Jesus diz, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, é porque na ocasião da invasão estrangeira, as mulheres judias que estiverem grávidas terão dificuldade de fugir, de se esconder. As mulheres que estiverem com crianças de colo terão dificuldade de fugir, de se esconder. Observe aí Jesus dizendo, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por que, Jesus? Porque no inverno a geada, o frio, a dificuldade de fugir será grande. E no sábado, por quê? Porque no sábado o judeu não trabalha, não percorre grandes distâncias. Aí Jesus está dizendo, orem para que a vossa fuga não ocorra no inverno nem no sábado. Aí Jesus traz uma síntese, um resumo do que será a grande tribulação. Ele diz, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Que período é esse? É o período sombrio da grande tribulação. Pode trazer a tela. Que ainda vai ocorrer no futuro. E como temos novos convertidos assistindo o programa, eu quero explicar o que vem a ser uma profecia de dupla referência. Algumas profecias ela têm 2 períodos de cumprimento. Então eu posso dizer que em certo aspecto essa profecia se cumpriu quando, no ano 70 da era cristã, quando o general Tito invadiu Jerusalém e os judeus foram dispersos. Mas em certo aspecto ela vai se cumprir no futuro, no período da grande tribulação. E há 2 textos aí muito claros, muito evidentes, que essa profecia não se cumpriu na íntegra no ano 70. O primeiro é o versículo 15 do capítulo 24 de Mateus, quando Jesus diz, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda, isso será no futuro, quando o anticristo profanar o templo em Jerusalém. E o segundo texto são os versículos 29 e 30, quando fala da vinda de Jesus em glória. Então eu posso dizer que essa profecia ainda terá um cumprimento futuro. Jesus, como profeta, também anunciou eventos futuros. Para nós concluirmos, Jesus, como profeta, também operou milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Abre a tela, por gentileza. Como profeta, Jesus, pode passar, por favor. Como profeta, Jesus também operou milagres. Traz a tela, por favor. É bom lembrar isso, que nem todos os profetas fizeram milagres. Eu posso até dizer assim, a maioria dos profetas não realizaram milagres. Mas os 2 que se destacam no Antigo Testamento com milagres extraordinários são exatamente Elias e Eliseu. O ministério desses 2 profetas, profetas orais ou profetas da palavra, foram ministérios marcados por grandes milagres. E esses milagres evidenciaram que eles foram usados por Deus. É claro que os demais foram também usados por Deus, mas esse de uma forma especial, realizando milagres. E Jesus, quando veio ao mundo, não é, como um profeta, Jesus também operou sinais, milagres, prodígios, maravilhas. Os evangelhos estão repletos de milagres realizados por Cristo. Abre a tela, por gentileza. Então, como profeta, Jesus operou milagres. Mateus 9,35 diz isso. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias. E o que era que Jesus fazia, professor, nessas cidades e aldeias? Mateus responde, primeiro, ensinando nas sinagogas deles. Jesus entrava nas sinagogas, lia as escrituras, ensinava a Bíblia para eles. O que mais? Pregando o evangelho do reino. E o que é evangelho? Boas novas de salvação. Chamando os homens ao arrependimento. E o que mais? Curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então eu posso dizer, de uma forma clara, de uma forma inequívoca, que este profeta semelhante a Moisés é Jesus. Porque como profeta, ele falou em nome de Deus. Como profeta, ele denunciou os pecados. Como profeta, chamou os homens ao arrependimento. Como profeta, ele também anunciou eventos futuros. E para confirmar que ele era um profeta autêntico, escolhido por Deus, ele também operou milagres. Mas a maior obra que Cristo fez foi ir à cruz do Calvário, morrer pelos nossos pecados, para nos dar direito à salvação
e a vida eterna.